Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Cindeli Alchorne, estou coordenando a especialização em Assistência Social e Direitos Humanos. A gente, então, à frente da especialização, esse semestre teria os professores que estão fazendo esse ciclo de debate com os alunos, teríamos eles presencialmente. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não está tendo essas atividades, e aí, então, em conversa com esses alunos, foi sugerido, né, foi até a professora Heloísa Mesquita, que, né, ajudou nisso também, deu a ideia, e aí, em conversa com os alunos, eles sugeriram que a gente fizesse essas lives, trazendo esses professores que estariam com eles esse semestre. A gente pretende dar continuidade a esse ciclo, trazendo outros professores, mas já justificando por que a escolha desses professores agora e por que a escolha de sábado, porque o curso acontece, né, aos sábados lá em Caxias. Então, em função disso, hoje a gente está com o professor Antônio, falando sobre famílias, e o Hércules, que eu vou passar para ele. O Hércules é doutorando em serviço social lá na PUC Rio, ele atua no IBAM, e acho que ele vai poder se apresentar melhor que eu, então vou passar já a tarefa para o Hércules, já agradecendo de antemão muitíssimo, tanto o professor Antônio, que de pronto aceitou o convite, muito gentilmente está aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante e essencial, né? Ainda mais agora que a gente está cada vez mais próximo das famílias, né? Cada um na sua casa, então esse momento é muito atual desse debate, e passo então imediatamente para o Hércules, que está com a função hoje de mediar. E aí, lembrando que a função do mediador é uma função de apresentar o palestrante, de estar fazendo a ponte entre o palestrante e as perguntas, né? Então, passar imediatamente para o Hércules, já agradecendo a presença deles aqui. Muito obrigada, que nós tenhamos uma excelente tarde com um debate tão importante, tão profícuo. Um abraço forte em todos e todas. Olha, muito boa tarde. É com muita alegria que a gente começa hoje, essa tarde de sábado. Agradecer muito a presença de todos. Espero que todos estejam me ouvindo e estejam bem, né, nesse momento que a gente está passando agora. É com muita alegria que, então, damos início à live Famílias, debate contemporâneo de questões tradicionais, com o professor Antônio Carlos de Oliveira. Meu nome é Hércules Toledo, como a Cindeli colocou, eu sou doutorando do Departamento do Serviço Social e hoje eu vou ficar responsável pela mediação do debate. Essa é uma iniciativa, né, Cindeli, do curso de especialização em assistência social da PUC Rio, sob a coordenação da professora Cindeli, que fez agora a abertura. Essas atividades são compostas de 4 encontros, sempre aos sábados. Sábado passado, que foi o Dia do Refugiado, o debate foi sobre desafios atuais na proteção de refugiados no Brasil. E na próxima semana discutiremos favelas, desigualdades e potencialidades. E o último encontro será, então, o tema atuação profissional e financiamento do SUS, com a professora Heloísa Mesquita e com a professora Giovana. Então, já fica aqui o convite para os próximos encontros, e aqueles que desejarem acessar as gravações que estão sendo realizadas poderão fazê-lo. As gravações estão sempre disponíveis no Facebook, no próprio Departamento do Serviço Social. Então, eu aproveito o momento agora para fazer uma singela apresentação do nosso convidado, porque eu digo singela porque o professor Antônio possui uma vasta experiência no debate sobre psicologia, psicologia jurídica, e nos seguintes temas: família, cuidados. Deixa eu aqui alterar a tela para vocês. Isso, vocês estão agora visualizando. Então, cuidados, relações de gênero... Hércules, desculpa, coloca em tela cheia, por favor, para ficar mais fácil para a gente ler. Desculpa. Eu não estou conseguindo aqui, Cindy. Depois, então, eu retorno, pode ser? Vamos lá. Relações de gênero, geração, políticas públicas, violência intrafamiliar e abuso sexual. Antônio Carlos é psicólogo, doutor em serviço social e também uma vasta experiência, como eu citei anteriormente, em psicologia jurídica. Professor adjunto do Departamento do Serviço Social da PUC Rio e líder do grupo de pesquisa do CNPq Famílias,
violências e políticas públicas. Desenvolve projetos na linha de pesquisa, violência, direito, serviço social e políticas intersetoriais. Membro do corpo editorial do periódico social em questão e coordenador adjunto da Câmara Ética e Pesquisa da PUC-Rio. Em 2019, o professor Antônio lançou o livro Adolescências, Direitos e Medidas Socioeducativas, em meio aberto, pela editora Corteios, e esse ano colaborou também uma recente lançada coletânea Para Além da Quarentena, Reflexões sobre Crise e Pandemia, pela editora Mórula, uma coletânea de artigos com reflexões que necessárias sobre o momento atual da pandemia. O artigo do professor Antônio é os assistentes sociais na linha de frente, violência e violação de direitos na pandemia da Covid-19. É importante avisá-los e avisá-las que essa coletânea está disponível para a nossa alegria para download. Então, para quem quiser acessar, é só entrar na editora Mórula. E aqueles e aquelas que desejarem também aprofundar o debate de hoje, fica aqui uma dica da revista O Social em Questão, número 43, publicado em 2019 e disponível também para download. Essa coletânea é organizada pelo professor Antônio sobre a temática que discutiremos hoje. Tudo bem, Antônio? Você me ouve bem? Como tem passado os últimos meses aí, esse período? Oi, Hércules. Muito obrigado pela sua generosa apresentação. Como eu dizia para a Heloísa um pouquinho antes, assim, para a Cindeli e você, né, que a gente que tem o privilégio de ter um emprego e garantido o seu salário, podendo ficar em casa protegido, né, podendo cuidar da família e de si, que não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito de todas e todos no Brasil, a gente consegue ficar bem, né? Muito trabalho, aproveitando para produzir e tudo. Na PUC as atividades continuam intensas, então está tudo bem. Que bom, muito bom. Antes de passar finalmente a palavra para o professor Antônio, criar aí a expectativa, eu só gostaria de deixar alguns avisos, porque é importante que o debate primeiro ele vai ocorrer da seguinte forma. Depois da fala do professor Antônio, a gente vai fazer as perguntas que foram encaminhadas por chat. E no último bloco, abriremos para exposições breves de alguns participantes que desejam fazer pelo vídeo. Lembro que estamos gravando, então, e pelo direito de imagem, quem não autorizar, não se sentir confortável com a vinculação da sua imagem ao vídeo, eu vou pedir que desabilite o vídeo. E peço também que os microfones fiquem desligados. Ele fica justamente ao lado da desabilitação do vídeo, porque o som acaba comprometendo o nosso debate e tenho observado, professor Antônio e colegas, que, em geral, tem entrado sons extraterrestres no meio desse período de vídeo, de som aberto. Então, para a gente não tirar o foco, vamos pedir que todo mundo desligue. Professor Antônio, muito obrigado. Quero só registrar a presença aqui de algum professor do departamento da PUC, como a professora Heloísa Mesquita, que eu estou vendo aqui, mas certamente tem outros e no decorrer da nossa conversa a gente certamente vai chamando a atenção de cada um. Professor Antônio, deixa eu só fazer um lembrete breve. Aquele que desejar o certificado, por favor, coloque no chat nome completo e o e-mail. Já vi que tem gente colocando nome completo, mas se não tiver o e-mail, infelizmente, eu não terei como enviar posteriormente. Então, por favor, o nome completo e o e-mail para a gente enviar certificado logo, né, assim que possível, sobre essa live de hoje. Obrigada e desculpa. Professor Antônio, vou deixar aqui já uma provocação. Será que com a pandemia nós mudamos os olhares sobre os modelos de família? Será que a gente já consegue perceber uma sensibilização? Ou ainda está muito curto? É só isso, professor Antônio. Um grande abraço. Obrigado, boa tarde a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui. Quero agradecer a Cindeli o convite. É um curso que tem uma participação ativa de todos nós, professores do programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC-Rio. É muito bom estar aqui com vocês, né?
Antes de começar a te responder essa provocação, que é absolutamente pertinente dentro desse feliz título pensado por Sindeli, né? Família, debate contemporâneo de questões tradicionais, que é bem isso. Quando a gente fala de família, a gente está falando o tempo inteiro de tradição e de dificuldades, desafios para pensar permanências e mudanças, né, ao longo da história. Só acrescentar algumas informações sobre o que o Hércules trouxe, que ele está certíssimo. Foi um artigo que eu escrevi, um livro que eu também publiquei, só lembrando que foram todas produções coletivas, né? Então, um livro sobre medidas socioeducativas, eu tive o prazer de escrevê-lo e publicá-lo pela Cortês com Irene Risini e Aldair Sposati, que teve a ver com um projeto que a gente fez em 2017, financiado pelo MEC, né? Esse trabalho na coletânea organizada por Ana Lolli, Inês e Rodrigo, né? Foi um trabalho escrito também pela linha de pesquisa, né? Junto com a Ariane e com Irene, né? E a revista O Social em Questão foi organizada por mim, junto com a professora Regina Mioto, né? E que tem uma introdução que eu tenho certeza, inspira muito a minha fala provocativa de hoje, né? Hércules, eu vou te pedir o favor de, quando eu chegar em 15 minutos, você dizer, isso não é pro forma, tá? É um pedido mesmo. Aos 15 minutos você me avise, que aí eu vou encerrando a minha provocação, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito mais de dialogar com vocês do que propriamente ficar dando uma palestra. Mas eu acho que é importante começar provocando, dizer de que lugar eu falo, quais são as referências que eu trago, para que vocês possam saber com quem estão conversando. Tá bom? Então, pode me interromper se não gesto, liga seu microfone e diz, professor, 15 minutos, tá bom? Para eu ir terminando. Bom, essa pergunta, essa provocação do Hércules é muito pertinente, porque a perspectiva em que eu trabalho família, e eu estou dizendo eu trabalho, mas sempre em diálogo com muita gente que me antecedeu, e contemporâneas e contemporâneos, né? Porque a produção de conhecimento ela é feita sempre de maneira dialogal, né? Na antítese também, então com pessoas que pensam de uma forma diferente. Mas uma coisa que é mais ou menos pacificada para quem estuda famílias, né, hoje em dia, e com esse S proposital, que não é só para falar da pluralidade de arranjos familiares, de arranjos que são hoje reconhecidos como famílias, que sempre existiram nas relações sociais, mas que eram disfarçadas e não tinham status de família, né? E hoje em dia vão ganhando progressivamente, vieram ganhando progressivamente o estatuto de família, inclusive com reconhecimentos na nossa Constituição, na nossa legislação infraconstitucional, ou até mesmo através de acórdãos que foram julgados nas Supremas Cortes do país, né? Mas que a gente está conhecendo agora um retrocesso imenso, né? Eu não quero... Tem alguém que habilitou o microfone que está dando muito interesse. Bom, então, como eu vinha dizendo, está acontecendo um retrocesso bastante grande, a gente está vivendo um momento, né, de ataques vorazes, né, legislativos e também no executivo, a conquistas antes já razoavelmente sedimentadas. Gostaria de pedir à pessoa que pudesse manter o microfone desligado. Está realmente impossível. Habilita e desabilita, mas o ruído está realmente atrapalhando muito. Obrigado. Então, como eu vinha dizendo, a gente tem ataques... Bom, vamos lá, ver se eu consigo me concentrar. Ataques muito ferozes a certas concepções, sobretudo essa questão da pluralidade. Mas, como eu estava dizendo antes, não é só uma pluralidade de reconhecimento da diversidade de arranjos e de grupos que hoje são reconhecidos como famílias,
para além de casais heterossexuais e com filhos, né? Para além disso, existe uma multiplicidade de compreensões mesmo do conceito de família. Muito saudável, né? Às vezes com consequências desastrosas, nem sempre tão saudáveis, mas sobre o que a gente deve conceituar. E não é pela legislação, é uma compreensão sobre família, né? E aí vai direto ao que o Hércules perguntou. Será que a pandemia, será que um novo contexto, como a gente tem vivido atualmente, de relações que a gente fala em afastamento social, é afastamento da circulação, né, em lugares públicos. Em termos de famílias ou unidades residenciais, não houve afastamento, houve aglomeração, aproximação, né, para bem e para mal, entre aspas, né? Então, a gente é obrigado a conviver muito mais diuturnamente com muito mais pessoas, né? No Rio de Janeiro, em especial, mas não somente, a gente tem, por causa da própria topografia, pela própria história e cultura da nossa cidade, né? E o clima, a gente vive muito nas ruas, né? Então, ficar o tempo inteiro em casa, começar a trabalhar em casa, ter as crianças e os adolescentes e os idosos em casa, né? Então, se muitos comiam fora, precisam agora se alimentar em casa, né? Todo mundo dentro de casa disputando os espaços. Por exemplo, até o uso das tecnologias, dos equipamentos, como computador, celular, para sintonizar ao mesmo tempo 3, 4 filhos com horário comum de aula. Tem que alimentar esses filhos que, em geral, ficavam aos cuidados de terceiros, quando a mãe e o pai saíram para trabalhar, ou os dois pais, as duas mães, ou só a mãe, a avó, esse adulto responsável. Então, tem muitas questões que estão surgindo. Alguns dados que apontam, não é a principal coisa, mas apontam para um recrudescimento da violência intrafamiliar, né? Essa proximidade, a gente sabe, eu sempre brinco dizendo que criança é uma gostosura, né? Mas tem vontade de jogar na parede, às vezes, né? E adultos também. Então, quando a gente está muito próximo, o tempo inteiro, isso cria novas perspectivas, né? Novas tensões, mas também muitas aproximações, né? A gente se vê junto contemplando o pôr do sol, coisa que a gente não estava em casa para fazer, né? Cozinhando juntos. Então, tanto contribui para uma mudança no sentido de proximidade, de relações de proteção, de afeto construtivo, como também de exacerbação de conflitos, né? Outra coisa que a gente vem notando bastante diz respeito a como a nossa sociedade ainda resiste tremendamente à clivagem de gênero quanto a cuidados. Por exemplo, a gente escuta muitos relatos, né, mais empírico, ainda não vi nenhuma pesquisa que sistematize isso, né, mas que diga, por exemplo, se tem um homem e uma mulher, um casal heterossexual, que tem que fazer home office, quem cuida das crianças? Na hora que tem que comer, na hora que tem que dar banho, quem é que para o seu trabalho para as atividades domésticas e de cuidado? A gente tem escutado muito reiteradamente as mulheres falando, não adianta, se eu for discutir com ele a questão de equidade de gênero, o tempo que eu vou perder com isso, eu faço a comida, alimento meus filhos e volto para o meu trabalho, né? Então, tem vários elementos aí, muito ricos, para a gente pensar as relações familiares nesse novo contexto da pandemia, né? E isso tem a ver diretamente com a perspectiva teórica que eu adoto ao abordar famílias, que é justamente de pensar que é um grupo social que vai se alterando, que é construído socio-historicamente, né? Repito, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou dizendo isso em diálogo com muitos clássicos e contemporâneos que estudam isso, né? Então, há determinações socio-históricas que vão conformando essas famílias, né? Uma delas é que, bem recentemente, a gente teve um reconhecimento jurídico desses arranjos múltiplos que sempre existiram, mas que agora também são nomeados como famílias. Então, tem crianças na certidão, no registro civil de nascimento, desculpe, o nome de 2 pais, ou 2 pais e uma mãe, né? Então, isso são avanços de reconhecimento de famílias de forma diferente, de exercício de parentalidade, de conjugalidade de parentalidade diversa. Então, família não é um valor dado, naturalizado, né? É algo construído em mudança constante que nos desafia entender isso
socio-historicamente, pensando a família no duplo estatuto que lhe é conferido, que é de provisão de cuidados para seus membros e, ao mesmo tempo, de titular de proteção social por parte do Estado. E isso a gente está devendo muito, muito, muito às nossas famílias, historicamente e atualmente mais ainda, né? Nesse contexto extremamente adverso, a gente falar em pluralidade de sentidos, pela luta de dizer o sentido de famílias, dia 19 de junho, aquela senhora que, por mais que a gente balance os galhos, não cai da goiabeira de jeito nenhum, né? Ela lançou, então, uma maravilha, quando a gente pensa que não pode explorar mais, é só falta de imaginação nossa, né? Um projeto lançando o Programa Municipal Amigo da Família. Para quem lembra do Amigo da Criança, né, vai falar que ideia magistral, né? Em tese pode ser muito magistral, mas eu sugiro que vocês vejam no Diário Oficial do dia 19 de junho o teor disso, né? Que recupera o que há de pior na nossa história de aprendizado, de tutela das famílias, de naturalização da família, de biologização da conjugalidade, das relações de parentalidade, enfim. Então, pensar, pesquisar, debater, fazer essa barra universitária, né, acadêmica, é uma coisa muito saudável. Então, é muito bom poder conversar com vocês sobre isso, né? Na semana passada também houve um retrocesso, uma tentativa, também havia um projeto de lei para suspender todas as normas técnicas que regulamentam no âmbito da saúde o acesso à interrupção da gestação em casos de estupro, em casos de anencefalia, enfim. E não é exclusividade de evangélicos, católicos, kardecistas, que por convicção religiosa, pertencimento religioso, misturam um campo laico com um campo legislativo. Não é. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas em partidos, em princípio, de esquerda ou menos conservadores aderindo a essas propostas. Então, o desafio de pensar famílias, né? E aí eu estou tentando fazer o diálogo justamente entre um debate contemporâneo de questões tradicionais. Sindeli foi muito feliz, muitíssimo feliz em escolher esse tema, né? Porque a gente vê que está em disputa um projeto político, um projeto conceitual, um projeto ético que tem consequências impressionantes, que podem ser devastadoras ou muito construtivas para as famílias concretamente, né? E para a intervenção, então, nas políticas de assistência, certamente, né? Vocês já podem ver um pouco isso num texto que eu publiquei com Sindeli e Ariane na revista Em Pauta, que é o de 2019, que é sobre acompanhamento familiar no SUAS, em que a gente discute o trabalho que antes eu estava dizendo, em que Heloísa e Márcio Broto, saudoso Márcio Broto, estavam também no momento da implementação, e que o artigo é meu da Sindeli e da Ariane, discutindo isso no âmbito da política de assistência no município do Rio de Janeiro. Eu acho que já tem umas questões que podem ajudar a pensar isso, né? Bom, na perspectiva de pesquisa, de intervenção, de supervisão, né, de orientação, no grupo de pesquisa em que eu atuo, eu gostaria de chamar a atenção que, gradativamente, a gente veio diminuindo um pouco, né, todo o investimento em violência intrafamiliar e migrando, sem abandonar a questão da violência, migrando para a questão do cuidado familiar. E aí eu já quero fazer logo uma distinção conceitual. Quando eu falo em cuidado, eu não estou falando do Estado. O Estado, se vocês perceberam, eu disse, o duplo estatuto da família é de provisão de cuidados a seus membros, e ela não é titular de cuidados do Estado, ela é titular de proteção social. É muito importante diferenciar isso, e mais para frente eu posso trabalhar um pouco mais isso conceitualmente, mas que a intervenção do Estado em termos de políticas públicas, que não devem ser descontinuadas, né, que é um dever do Estado, e nessa perspectiva crescente familista em que a gente está vivendo, né, de
redescoberta dessa família e onerá-la por todas as condições em que ela vive, é muito importante a gente demarcar isso, né? Então, nessa perspectiva do grupo de pesquisa, em que a gente tem a professora Ana Paula Tatagiba da UERJ, que é uma parceira importantíssima, né? Mas, cada vez mais, a gente tem tido alunas e alunos de doutorado, de iniciação científica e de mestrado, que têm dialogado com questões muito importantes, como, por exemplo, o direito ao cuidado. Então, cuidado como um direito das famílias. E nisso tem uma orientanda, que foi orientanda de mestrado e agora está no doutorado, que é a Camila Ribeiro, que discutiu cuidado em família no mestrado e que agora está pensando como é que se institui as questões, inclusive, de economia do cuidado, de valoração até monetária, como produção do PIB, desse trabalho doméstico não remunerado, né? Então, a gente está falando de algumas dimensões que têm a ver com permanências e mudanças, ou seja, da contemporaneidade e dessa questão tradicional, que tem a ver com gênero, que tem a ver com classe, que tem a ver com raça, que tem a ver com geração, né? Então, a gente tem feito uma perspectiva que tem buscado juntar cuidado intrafamiliar, proteção social, então esse Estado, que não é quando a família falha, é o contrário. Se o Estado provém uma proteção adequada, a família tem muito mais condições de prover esse cuidado no cotidiano, né? E as questões de judicialização dessas relações familiares e sociais, né? Junto com essa redescoberta da família. Então, a gente tem passeado tanto pelo âmbito intrafamiliar, como o âmbito das relações com as políticas públicas, essas relações entre família e Estado, como adversários cúmplices, né? Em que os dois se juntam para controle dos indivíduos e dos comportamentos. Um dos exemplos muito claros é quando a nossa cidade do Rio de Janeiro teve aquela portaria de internação compulsória de pessoas entre aspas, né, com problemas com o consumo de drogas lícitas e ilícitas, como a família e o Estado se juntaram, né? Então, nos momentos de controle dos indivíduos, família e Estado, historicamente, no Brasil, são parceiros, mas são adversários cúmplices, porque chega um momento em que a família quer retirar e o Estado não deixa, e aí começa a nascer, é meu filho, e o Estado diz, você não é competente. Então, essa ideia é muito cara, né? E que tem a ver muito com um autor que eu estudo bastante, né? Embora não seja exclusivo, que é o Pierre Bourdieu, com as noções de hábitos e capital, né? Dentro desse campo de políticas públicas de reconhecimento ou não reconhecimento dessa pluralidade de famílias. Eu acho que, como discussão, como provocação, eu me dou por satisfeito aqui. E aí vamos ver, então, o que surge para nos desafiar aí no debate. Obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado, professor Antônio. O senhor foi pontualmente uns 15 minutos ali, cravado. Agradecer muitíssimo. Olha, já estamos aqui com mais de 50 pessoas, 55. Quero registrar aqui a presença da professora Giovana, da professora e também coordenadora da pós, a professora Valéria Bastos, e muitas amigas também conhecidas da prefeitura. Eu acho que assim, muito rico, enquanto as pessoas estão elaborando agora essas perguntas, acho que a fala, Antônio, sua fala é muito rica. Eu, aproveitando aqui a presença de Luciana, da Diana, da Sandra, né, que trabalham, pelo menos o que eu conheço aqui com a questão da família, como esse modelo idealizado, né, de família, ele impacta, ele culpabiliza, ele moraliza aquelas famílias que não se enquadram dentro desse modelo tradicional e que isso, de certa forma, também impacta no atendimento realizado a esses usuários na assistência social. Então, eu acho que a gente pensar, né, como o senhor coloca, a família numa concepção da diversidade, da pluralidade de outros modelos, é extremamente rico para quem está no enfrentamento da desigualdade. Então, eu gostaria agora de ver se teremos perguntas, quais foram as perguntas encaminhadas, senão eu vou lançar uma outra aqui. Temos perguntas, Heloísa? Queria registrar a presença da professora Ariane também e estou acompanhando junto com a Heloísa. Por enquanto, a gente não tem pergunta, o pessoal está tímido. Vamos lá, gente. Perguntas? O professor Antônio está
super disponível, né, como sempre, está à disposição Então, aí para... Enquanto o povo aquece, eu posso fazer, então, uma provocação para o povo por pensar? favor. A Diana já deu até risada, né, Diana? Então, na verdade, Antônio, exatamente uma das coisas que essa semana me incomodou muito foi essa bendita ministra e essa ideia genial. Né? Nos últimos tempos, ela teve duas ideias geniais, né? Máscara de criança, concurso de criança para máscaras infantis, protetora, cujo prêmio é ir ao Palácio do Planalto. Então, assim, é um prêmio, né? Então, e o vídeo que ela publicou fazendo a divulgação é de chorar. E o outro foi exatamente a questão da legislação. E aí eu quero puxar isso, aproveitando que tem tanta gente aí de prefeitura, né, e que vem pensando esse tema, porque nós temos, para não falar de outras, vou me centrar nas duas que são claramente lutas pelo sistema único, né? Então, a saúde e a assistência social, né? Tem suas histórias de luta por se concentrar enquanto um sistema único. E aí, você dificilmente, a não ser não, mas o que mais aparece é aquela tensão da questão do uso de drogas e tal, até onde comunidades terapêuticas, né, por causa de uma história ligada à assistência e tal, isso ainda fica nessa confusão em relação à saúde. Mas, em geral, você não vê ninguém lançando grandes ideias para descaracterizar as raízes que estão postas para o SUS. Pode negar dinheiro, pode atrasar repasse, pode fazer o que for, mas as ideias do SUS estão respeitadas. Na assistência social, estão sempre surgindo as grandes ideias, né? As ideias do Primeira Criança, do Criança Feliz, do isso e aquilo, enfim. E aí, quando vem uma oportunidade, já que eu já nem quero negar o direito dos direitos humanos de ter ideias, mas era preciso que os direitos humanos pensasse que o seu papel é né? É atravessar, é transversalizar. E aí, se ao menos você identificasse naquele padrão que é colocado as ações que estão pensadas no caderno da tipificação dos serviços e no caderno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, você ainda poderia dizer assim, não, ela fez uma busca de uma motivação, focalizou numa prioridade, mas ela está dialogando com o que o SUS traz e regulado. Nem isso você encontra. Então, é muito bom que tenham técnicos aí, eu quero, né, perceber aí você nessa perspectiva de comentar essa questão do quanto acaba que as políticas elas acabam concorrendo entre si, né, competindo entre si e tentando descaracterizar o núcleo duro de uma política pública e o que isso vem a comprometer também nesse trabalho com a família, né? Queria que você trouxesse alguma coisa sobre isso. Obrigada. Que bom, a Ariane está aí, Valéria também, pessoas muito queridas do cotidiano, né? Mas eu estou falando da Ariane especificamente, que você falando, eu lembrei da dissertação de mestrado belíssima, né? Que Ana Luísa, orientanda de Ariane, acabou de defender sobre a perspectiva da política, a violência como um tema da política pública de assistência social, né? É muito interessante porque ela traz justamente, aí, mais do que você está trazendo, ela faz uma recuperação dessa disputa, dessa política especificamente, a política de assistência social, que sempre teve negada a ela essa institucionalidade que a saúde tem, que a educação tem, porque ela é uma política muito, muito, muito voltada, com um potencial muito grande para milagres eleitorais. Eu vou falar eleitorais para não ser muito desagradável, tá bom? Mas realmente
como é que deixá-la um pouco indefinida e disputar quem é que vai ser o titular, não só do dinheiro, mas do tom dessa política, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, ela é muito mais, como ela tem essa perspectiva de centralidade na família, ela é muito mais afeita a intervenções do tipo moralista, moralizante, controladora, né? Então, eu acho que isso impacta tremendamente. Eu estou acompanhando 2 programas de serviço de convivência familiar e comunitária durante a pandemia, dando supervisão quinzenal, e a gente percebe o seguinte: a demanda para assistência é que ela não pare de atuar de jeito algum e atue mais ainda, não só não pare, como atue aos moldes da saúde, 24 horas por dia, para que o judiciário, o Ministério Público, a educação, todo mundo esteja conservado, preservado em casa. Então, essa certa visão messiânica, né, salvadora da política de assistência social, eu não estou dizendo da política institucionalizada, tá? Estou dizendo da trajetória sócio-histórica, do valor que ela foi ganhando, né, ao longo da nossa história, traz isso. Eu acho que é um grande desafio, né? Eu não estou dando uma resposta, mas trazendo algumas problematizações que eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, né? E a Ana Luísa, quando ela traz na dissertação de mestrado dela, ela diz: olha só, a política de assistência olha a violência somente como a violência intrafamiliar. Ou seja, e ela trabalha muito na produção de dados, né? Então, ela está trabalhando entre aspas, na inteligência, né, da assistência. Como é que aquilo que a assistência produz de dados vai dizer o que é o Brasil e o que é a política de assistência. Então, na realidade, o que é identificado como violência e valorizado na política não é, por exemplo, a violência estrutural, a falta de acesso à moradia, que muitas vezes leva à violência. Então, essa perspectiva que é culpabilizadora da família. Então, tem tudo a ver. A maneira como ela recupera a história, como ela traz a seletividade e discute a seletividade, não só a seletividade penal, mas com autores que discutem isso. Trazendo essa ideia para a assistência, eu acho que é uma leitura obrigatória. Não só para quem trabalha violência, nem principalmente, mas para quem trabalha e pensa a política de assistência. Ela traz uma contribuição fantástica, né? E é um pouco que eu tenho visto também, assim, eu estou vendo outras orientandas por aqui, Luciana também, né? Que tem discutido, por exemplo, a questão da violência no âmbito das relações cotidianas, né? Em que Luciana discutiu a violência contra mulheres numa favela, uma favela muito violenta de Caxias, né? E que agora está discutindo a lógica que permeia as políticas de trabalho, de intervenção junto aos homens autores de violência. Ou seja, pensar nessa perspectiva relacional o tempo inteiro, que vem ao encontro do que o Hércules provocou no início. Para entender essa violência, é preciso pensar que ela é relacional, que ela é social, ela é produzida, que o sistema judiciário brasileiro é que acaba institucionalizando essas perspectivas que estão aí em disputa. No grupo, a gente tem desenvolvido essa perspectiva das relações cotidianas, que tem muito a ver com família, tanto na perspectiva da relação dentro da família, relação intrafamiliar, cuidados, violências, também nas relações de conjugalidade, de parentalidade, como na dimensão de gênero, como está muito presente em todas, né? Tendo discutido cada vez mais a masculinidade e como é que essa divisão, então, social desse trabalho, né, tanto fora da família como dentro da família, se dá entre o feminino e o masculino, então não é só entre homens e mulheres, né? E também no nível da judicialização nas instituições, em que a gente tem Tatiana, que está discutindo a questão em acolhimento, e tem também Silvana, que está discutindo a judicialização a partir do depoimento especial de crianças. Então, tentando ver como é que as famílias são recebidas, acolhidas, compreendidas nessas políticas públicas. E como essas relações de cuidado e de violência se produzem e reproduzem no cotidiano. Muito bom, professor. Professor, muitos elogios, muitos agradecimentos. As pessoas colocando aqui que é um prazer sempre muito grande ouvi-lo. E aí eu vou fazer, então, algumas perguntas já encaminhadas.
A primeira da própria professora Ariane, que nos saúda aqui com a presença dela. Antônio, pergunta da professora Ariane. Antônio, parece que há uma mudança na esfera federal de um rumo para a política de atendimento à família. É possível pensar as diferenças do novo programa e os retrocessos à política de assistência social? Uma outra pergunta também da Sandra. Gostaria que o professor falasse um pouco da família na perspectiva do programa de transferência de renda, em especial o Bolsa Família. A família na centralidade desse programa. E agora o auxílio emergencial. E eu terminaria agora esse primeiro bloco com a pergunta da Adriane, que ela coloca: professor, o senhor poderia explicar, do ponto de vista conceitual, e tendo em vista a elaboração de políticas públicas de assistência, qual a diferença entre família e parentalidade? Aí eu encerraria esse primeiro bloco. Foram perguntas que densas, então a gente vai aguardar um pouco o professor se organizar enquanto isso. Se a gente puder, eu estou com 56 anos, né? Então, para mim, seria mais fácil se você me fizesse uma pergunta, deixasse eu falar sobre ela e depois tivesse a outra. Não consegui recuperar a propriedade das outras, eu estava me preocupando em anotar, eu vou te pedir ajuda, tá bom? Para me lembrar. Perfeito. Então, eu vou fazendo uma por uma. Sim, eu vou começar pela da Ariane, que já começa me brindando com... Tem que usar os drones, né, Antônio? Obrigado, viu? Eu te amo, né? Eu e a Ariane estamos desenvolvendo agora uma pesquisa, né, sobre a PNAS, que a gente está há anos com isso na gaveta, tentando viabilizar um financiamento, né? Não tem financiamento para a gente, mas tem financiamento para as nossas bolsistas de iniciação científica, né? É uma discussão que a gente já vem fazendo antes, que tem a ver com isso que a gente publicou com o Sindeli sobre acompanhamento, mas que vai um pouco além, que tem a ver com formação de Ariane também, vindo da UF, uma discussão com Mônica Sena, que é muito cara, que é pensar um pouco aquilo que eu estava falando, os sentidos e significados, né? Quais são os fundamentos, aquilo que Luciana também está pensando nos programas de atenção aos homens autores de violência. Esses termos usados, né, que as palavras podem ser tudo menos ingênuos, quando a gente nomeia algo, a gente cria uma realidade e dá o tom da nossa intervenção, da nossa abordagem, tanto conceitual como da intervenção, a gente está, então, trabalhando com a Política Nacional de Assistência Social, pensando quais são os fundamentos que estão ali presentes quando a gente fala de risco, vulnerabilidade, vínculo, né, violação de direitos. Então, a gente está buscando nesses documentos quais são os elementos teóricos que estão ali, né? E que, claro, depois pensando que consequências práticas isso tem para a intervenção. Então, a Ariane está focando mais em algumas categorias e eu em outras, mas a gente tem feito orientação das nossas alunas de iniciação científica até juntos, né? E a gente, de vez em quando, claro, volta a dizer, mas que contexto que a gente tem, né? E se a gente pensar de verdade, dá vontade assim, vou embora, entendeu? Para o avião aí que eu quero descer, mas é justamente o contrário que a gente fala com as alunas, né? Quando a gente tem momentos de tanto ataque aos direitos, é quando a gente mais tem a relevância de discutir e produzir conhecimento, né? Se tem uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, embora nossos governantes estejam ignorando bastante, é que o conhecimento científico não pode ser, se a gente quiser levar a sério intervenções estatais, intervenções profissionais, o conhecimento científico não pode ser jogado de lado, posto de lado, né? Ele precisa ser valorizado, não como melhor que outros, mas com uma especificidade dos rigores em que ele é produzido, né? Então, quem está se dando bem, os países que estão conseguindo controlar isso, tanto do ponto de vista sanitário, do contágio, da intervenção e do cuidado físico, da saúde física, como das relações cotidianas, familiares, sociais, têm olhado muito para a ciência, né? Então, quando a Ariane pergunta isso, né, e é uma provocação, e eu sei que ela não espera que eu tenha uma resposta, não tenho, né, mas que eu posso trazer elementos que a gente tem discutido
A gente brinca que quando alguém faz um bom cruzamento da linha de córner, a gente deixa na cara do gol sozinho, eu baixinho, não preciso nem pular para cabecear, né? Então, eu agradeço muito, Ariane, a provocação e dizer, a gente tem mesmo uma política que tem essa centralidade, essa matricialidade familiar, ou sócio-familiar. Tem o sócio, mas é muito mais familiar, né? E realmente esse retrocesso em compreensão, né, de que as pessoas podem, então, e devem empreender, devem se virar sozinhos, né? E, sem falar na questão moralizante, né? O que é família, que mulher, né? A mulher e o homem, seus filhos. Isso realmente, essa visão fragmentada também, né? Como esse programa Amigo da Família vem trazendo, que supostamente é integrado, porque ele fala em várias dimensões, integração de várias políticas, até desporto e lazer, mas essa perspectiva que volta a individualizar, que volta a colocar o foco no grupo da família, que não pensa território, que não pensa as condições concretas em que se vive em cada região, que não se pensa em produção de dados. Realmente isso aponta como um desastre para todo o progresso, o avanço que a política de assistência pôde fazer em vários municípios, que a gente até constatou no nosso trabalho na questão do acompanhamento. Eu acho que esse momento de afastamento social está sendo devastador, porque a gente mal pode ir à rua, né? Mal pode protestar, mal pode acompanhar o cotidiano das políticas, então as mudanças estão sendo feitas na surdina. Isso é realmente devastador, né? Mas eu acho que, sobretudo, é a gente denunciar, né, que a gente tem, não um denuncismo, mas assim, evidenciar, ter espaço em que a gente possa tornar público, como esse que a gente está fazendo hoje, o desastre que é essa visão individualizante e que descontextualiza a assistência como um direito, né? Eu acho que é o principal que a gente pode trazer, né? Bom, falando sobre o Bolsa Família, o auxílio emergencial e essa questão da família, né? Eu quero citar uma dissertação, não, uma tese de doutorado de uma orientanda minha, a Cris Gisele, que é assistente social da Prefeitura do Rio, e que está hoje à frente de questões de recursos humanos com cuidado dos profissionais, em que ela trabalhou proteção social básica no CRAS, né? E o cuidado em família. E é muito interessante porque a gente vê que tem uma perspectiva, sobretudo o serviço social, mas não só, os trabalhos social, né? São aqueles a quem foi delegado o peso e o dever, né, de fazer a inserção e o acompanhamento, não só assistente social, mas todos os trabalhadores do SUAS, dessas famílias em termos de acesso ao Bolsa Família, ao auxílio emergencial e até mesmo ao auxílio emergencial não, né, mas ao Bolsa Família, e como a gente fala em condicionalidades, como essas condicionalidades podem remeter a algo extremamente libertador, dependendo da compreensão que a gente tenha do que elas significam, que é garantir o acesso das gerações a direitos de saúde e educação, ou se a gente olha como controle das famílias pobres, que tem, então, que bater cartão, trazer um novo atestado de pobreza para dizer que é digna de receber, então, esse auxílio, né? E é interessante porque a Cris traz algumas questões de prevenção que o programa permite, o programa Bolsa Família, não só através do PAIF, mas também através do PAIF, e como ela traz que as famílias encaram o Bolsa Família de uma maneira que ou eles vêm já sabendo o discurso que os operadores da assistência querem ouvir, os técnicos, e aí se enquadram nisso, ou eles abrem o jogo e dizem coisas do tipo: eu não posso colocar a renda do meu companheiro como uma renda fixa por dois motivos. Primeiro, que ele, às vezes, tem trabalho, às vezes não tem, não só eu. Mas depois, porque a gente sabe que os homens brasileiros, nós, né, sustentamos, quando muito, os filhos daquelas mulheres com quem a gente está tendo relações sexuais. E a gente sai e deixa os filhos para trás. Então, esse homem vai embora e ela fica com os filhos sozinha.
ou então esse homem usa o dinheiro dele para tudo e quando ele quer, ele colabora com a família. Então, são mulheres que são mulheres que gerenciam essa família, tanto em termos de cuidado cotidiano, como em termos de gestão dos recursos materiais, né? E nisso é interessante, a pesquisa da Tamires mostrou, por exemplo, que as mulheres que ela entrevistou e que trabalham muito, porque eram famílias quase todas monoparentais femininas, diziam que não cuidavam dos filhos. Quando elas saíam, ficavam o dia inteiro fora, ganhando sustento, voltavam para casa, se desdobravam numa dupla jornada, tripla jornada, elas diziam que elas não cuidavam bem porque elas não tinham tempo para os filhos. Nós, homens, jamais diríamos isso. Se a gente está trazendo dinheiro, está tudo feito, né? E é a questão que a Thaísa está discutindo agora na dissertação de mestrado dela, que é justamente o cuidado, né, de crianças por homens. Como os pais homens cuidam ou não cuidam de crianças nessas famílias, né? E, por fim, mas a pergunta sobre família e parentalidade, né? Essa é uma questão muito, muito rica e controversa, né? Inclusive nas questões quando as quando as relações conjugais se desfazem, quando os filhos são fruto de relações conjugais, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: bom, conjugalidade e parentalidade são duas coisas muito diferentes que são propriedades das famílias, né? Então, conjugalidade é algo que duas pessoas adultas, com livre decisão, resolvem partilhar suas vidas, não só sexuais, como sociais, amorosas, né, econômicas. Então, é uma decisão entre pessoas que são não só civilmente, mas socialmente, afetivamente, em princípio, livres, né? E parentalidade, que é a relação, então, de pessoas com a sua prole, pode ser decorrente de conjugalidade. A gente já tem idade suficiente para saber que para ter filho é preciso fazer algumas coisas, mas não é casar, né? Casar não é necessário. Então, a conjugalidade pode não ter nada a ver com a parentalidade e a parentalidade também pode não ter a ver com conjugalidade, porque uma pessoa solteira pode adotar, né? E se a gente está falando formalmente, porque se a gente fala informalmente, quantas pessoas exercem a parentalidade, que é justamente ter a responsabilidade pelos cuidados de vários âmbitos de alguém que seja, entre aspas, dependente, embora a parentalidade também não se exclua nas relações que nós temos com nossos filhos adultos, já casados, né? Então, família é muito mais que isso. A parentalidade é uma das dimensões que podem se apresentar em famílias. Tem famílias que são de uma pessoa só, família de pessoas adultas, porque a gente pensa, por exemplo, uma relação de poliamor em que ninguém tem filho, não tem parentalidade ali, pelo menos naquele núcleo, né? Claro que cada um tem as suas relações com seus pais, com suas mães, com seus irmãos, mas, de qualquer forma, a parentalidade precisa ser pensada cada vez mais como uma decisão e que é irrevogável, né, de adultos, de tomar para si a responsabilidade por cuidar, sobretudo, de crianças e adolescentes, né? É uma relação construída e que a gente tem visto que a relação dos homens, né, com a parentalidade tem mudado. Inclusive, as relações familiares têm conhecido uma mudança bastante grande no cuidado e no convívio dos homens com os seus filhos. A gente diz, nessa série de estudos, que a clivagem de gênero tem sido muito mais difícil de se superar do que a clivagem de geração, porque nós, homens, temos cada vez mais descoberto as delícias e as dores também de cuidar dos filhos, mas cuidar da casa, não. E cuidar dos filhos, sobretudo, daquilo que diz respeito ao mundo externo. Levar para a escola, levar para brincar, às vezes até estudar, de comida, essas coisas não estão muito na nossa praia ainda. Mas é um movimento de permanências e mudanças, né? E, para mim, é muito importante, muito relevante separar família de parentalidade, né? Porque dizem, se não tem filho, então não é uma família. Eu queria tanto ser uma família, mas eu não tenho filhos, né? Ou então casais que não querem ter filhos, e são casais heterossexuais, e as pessoas, que pena, vocês não podem ter filhos. Pensa logo que é uma questão de infertilidade, né? E eu gosto quando os casais falam assim, olha, a gente gosta muito de transar e transa bastante, a gente só não quer ter filho, né? Pode ficar tranquila que não tem ninguém doente aqui, a gente adora transar, a gente só não quer ter filho.
Vamos lá. Perfeito. Professor, olha, tem aqui vários parabenizações. Aí eu chamo a atenção aqui para a Ariane, que vibrou com a sua resposta, para a Ana Cristina, que colocou: professor Antônio, parabéns por sua fala construtiva e provocadora, visualizando a marginalização das famílias no contexto político atual. Então, aí temos mais algumas perguntas, eu acho que muito ainda em cima, eu acho que até o senhor já até se antecipou as respostas, mas aí eu quero aqui refazer para ver se há necessidade de uma complementação. É a pergunta da Jaqueline. Gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre o contexto das famílias monoparentais femininas, na perspectiva da sobrecarga de trabalho, pois as mulheres se encontram como a única responsável deste arranjo familiar e de questões apontadas sobre o cuidado, gênero e divisão social do trabalho permanece. E aí, professor, é só para uma complementação que o Daniel também ele coloca: como proceder na abertura do comércio, sendo que as escolas não voltaram, principalmente para as mães solos, né? E aí, professor, aproveitando muito o que o senhor está colocando aqui, eu vou aproveitar aqui da minha posição e vou colocar a minha pergunta também. O senhor colocou muito bem que essa diferença, né? Que o homem ele é responsável muitas vezes pelo filho, mas não pelo lar. E isso a gente acaba identificando. E eu gostaria de estender essa pergunta. Nesse momento agora de pandemia, muito se falou também sobre a questão dos cuidados com os idosos, né? E aí? Isso também se estende? Os homens também ainda estão sensíveis a essa temática? Enfim, digamos aqui seriam essas perguntas, e as próximas são perguntas que me parecem dos seus orientadores, porque são perguntas mais teóricas. Então, eu faço esse segundo bloco e depois a gente abre para o terceiro bloco. As famílias monoparentais, bom, os estudos demonstram, então, que as mulheres, né, são as que recebem muito menos pelo mesmo trabalho que fazem. Então, a disparidade de remuneração das mulheres, não só brasileiras, né, mas a gente está falando desse contexto, em relação a nós homens para fazer a mesma coisa, é enorme, né? E quando a gente vai agregando a isso as mulheres negras faveladas, né? Enfim, eu já estou fazendo um pouco um link com o que o Daniel traz, porque assim a maioria das pessoas que trabalham no comércio são pessoas de poder aquisitivo menor, que tem que usar o transporte, que eu não sei porque que insistem em chamar de público, porque é totalmente privatizado, né? O transporte coletivo não é transporte público nada, porque não tem nada de público, a gente tem que pagar muito caro por ele, né? Então, esse transporte coletivo que está ficando lotado, a reabertura do comércio traz problemas muito grandes. Então, eu queria começar dizendo, em função do que a Jaqueline perguntou, as mulheres sozinhas, só as mulheres em si, em qualquer classe social, elas são as que ganham menos pelo seu trabalho remunerado, né? Quando a gente junta isso, aquela questão que eu disse que nós homens, na tradição brasileira, somos aqueles que saímos e deixamos os filhos sobre os cuidados das mulheres, cuidado só não, responsabilidade total, integral, né? E como as mulheres, isso não é de hoje, né? Porque já lá na abolição da escravatura a gente já via isso, né? As mulheres tendo que cuidar dos filhos, os homens indo atrás dos seus destinos de recursos, né? Então, isso, quando o Bolsa Família foi pensado, ele foi pensado nessa perspectiva e baseado nisso, tanto que tinha que ser uma mulher a responsável. E logo depois, quem estava manejando dizia: gente, tem família monoparental masculina, sabia? E tem homem sozinho cuidando de filhos, homens viúvos, quando menos, porque não queiram, porque só sobrou para eles, não tem a avó. Enfim, mas era uma questão mesmo de reafirmar, e eu achei muito importante, né, do ponto de vista sociocultural e econômico, reafirmar a precedência das mulheres. Porque também, como eu disse antes, os homens podem pegar o dinheiro e não necessariamente revertê-lo em benefício da família. Não dizendo que todas as mulheres vão fazer isso, que as mulheres são santas, que vão aplicar isso. Não é disso que se trata, né? Mas a concepção de empobrecimento, de feminização da pobreza, foi uma concepção muito importante.
Então, realmente, quando a gente pensa no Bolsa Família e nessa perspectiva de que a mulher acaba aí voltando até para as famílias que são famílias heterossexuais, em que há uma partilha dessas atividades entre homens e mulheres, mesmo nessas famílias com frequência, né, famílias de classe média, que tem os dois ingressam com recursos, as pesquisas demonstram que as mulheres geralmente ficam responsáveis pela gestão dos recursos que dizem respeito ao cotidiano da família, e que os homens ficam compra da casa, que carro vai escolher. Ainda há uma divisão sexual que perdura, porque isso não muda de uma hora para outra, né? Então, mesmo nas famílias que têm homens e mulheres e que não são beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, há uma gestão dos recursos que dizem respeito ao cotidiano muito mais com as mulheres, né? Então, a gente tem que avançar nisso para sair daquela história da ajuda, eu vou contribuir, eu vou colaborar, né? Agora, sobre isso, eu gostaria de chamar muito a atenção, quando a gente trabalha com família monoparental feminina, a gente fala assim, mas não adianta buscar o pai. Eu vi muito isso no trabalho lá na Prefeitura do Rio, com acompanhamento familiar. O pai ou está preso, ou o pai foi assassinado, ou o pai sumiu. Eu digo assim, mas olha só, que concepção de parentalidade de família está por trás disso? É o cara que entrou com Y, que entrou com espermatozoide, porque ninguém está solto no mundo. Então, o pai não existe, mas tem o avô, a avó, a madrinha, o tio, os irmãos. Como é que a gente vai buscar essa linhagem paterna? Que, olha, acreditem, alguns heréticos que ouviram essa minha provocação e foram atrás, tiveram gratas surpresas. Algumas decepções enormes, mas tiveram gratas surpresas de famílias que diziam assim, eu não sabia, porque ele nunca foi casado com ela, ou então eu tinha uma relação péssima com ela, eu atrapalhei o casamento deles, a avó paterna falando, né? Eu não sabia que eu podia participar, achei que ela ia se ofender. E muitas vezes as mães dizendo assim, eu posso fazer isso? Vocês me auxiliam a fazer contato com essa família? E sentindo que não estavam sozinhas. Então, também a gente precisa ampliar o nosso olhar de parentalidade, de família, para além da família nuclear, pai e mãe, né? Se a gente olha um pouco mais para o lado, e não é desonerar o Estado da sua obrigação de proteção social, tá? Eu estou focando na questão de como a gente também pode não ser moralizante e ter uma visão mais ampla da função familiar. Sobre a abertura do comércio, realmente, Daniel, é um caos, em todos os sentidos, né? Mas falando da questão de que as mulheres que estão sozinhas com a responsabilidade dos seus filhos não têm onde deixar seus filhos porque a escola não está funcionando. Isso se agrava, sim, mas já é um problema mesmo com as escolas funcionando, né? Porque as escolas não funcionam às 5 da manhã até 9 da noite, quando essas mulheres que saem de uma região da cidade para se deslocar até o comércio, trabalhar e voltar, né? Essas escolas não cobrem isso, mas certamente já são um alívio enorme nessa sobrecarga dessas mulheres. Realmente, quando dizem, mas o comércio vai funcionar com 1/3 da capacidade, não sei o quê, tá? E os transportes coletivos, que respeito, não são públicos, né? São privatizados, esses transportes estão lotados. Então, as mulheres vão se contaminar, os homens vão se contaminar, vão contaminar os usuários, né? Os fregueses, os clientes das lojas, e vão levar isso para casa, né? Mas essa questão das creches é uma questão fundamental para a gente pensar, então, como é que a gente... de novo, a questão da proteção social. Se a gente precisa e quer que as mulheres trabalhem, né? As mulheres não entraram... quando as mulheres entraram no mercado de trabalho. Com as mulheres pobres sempre trabalharam muito, né? Escravizadas, lavadeiras, no comércio informal. Então, as mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho. Quem não estava, talvez, eram as mulheres que faziam diferença e foram ouvidas quando entraram, né? Então, essa discussão das creches é uma questão que a gente tem 2 trabalhos hoje na nossa linha de pesquisa e no grupo de pesquisa que estão discutindo isso. Natália, que fez um trabalho sobre creche mesmo, sobre educação infantil e cuidado de homens, e que agora vai fazer isso em assistência, educação e saúde.
E pensando que quando os homens fazem esse cuidado e levam para a creche, eles são supervalorizados, né? Todo mundo cobre de cuidados e de auxílios, coitados desses homens que são verdadeiros heróis, e são tão pouco solidárias com as mulheres, né? E aí, de forma alguma, eu estou dizendo que as mulheres são culpadas por discriminar as mulheres, né? Então, eu evoco o conceito de hábitos do Bourdieu, né? Que é o discurso, a cultura, né? Socioculturalmente, foi disponibilizado para homens e mulheres brasileiros esse olhar de que as mulheres não fazem mais do que a obrigação de cuidar de seus filhos, e nós, homens, quando não fazemos, somos heróis. Quando me chamavam de pai por cuidar da Júlia, eu dizia, pai nada, eu sou um pai que cuida da minha filha. Não me dê nenhuma propriedade de mãe que eu não preciso, né? Não que eu acho que isso seja uma desonra, justamente para marcar a posição. Quanto aos idosos, Hércules, para fechar esse bloco, com os idosos há uma certa diferença no cuidado, né? De novo, Isabel Silvestre, que foi minha orientanda de mestrado, acabou de defender, né, em quase 2 meses, uma dissertação sobre cuidados de idosos em âmbito familiar, né? E ela entrevistou profissionais adultos que são profissionais de um CREAS aqui no Rio e que cuidam de idosos em casa. Então, ela problematiza isso, quais são os critérios, como isso impacta a vida deles, como é que eles significam e dão sentido a esses cuidados. E outras pesquisas da Fiocruz também trazem que no cuidado com os idosos isso muda um pouco. Os homens estamos um pouco mais engajados, porque com os adultos existe uma questão de retribuição desse dom de cuidado. Então, as pesquisas mostram muito que quem foi cuidado tem vontade de cuidar desses homens, desses idosos, desculpa. Embora, majoritariamente, as mulheres continuem sendo as principais cuidadoras. Mas a gente já tem homens. Quem viu aquele filme Amor, que é uma pérola do cinema francês, né? A gente também enfrenta essa dificuldade. As pesquisas demonstram que os homens cuidam mais das suas companheiras na velhice, tá bom? Então, homens cuidadores de suas companheiras. Quando não são companheiras, são pais e mães, geralmente as mulheres. E muitas vezes as esposas ou companheiras dos filhos. Ainda tem muito essa clivagem de gênero. Mas tem algumas nuances que têm a ver com, sobretudo, todas as pesquisas apontam isso. Quando as pessoas são gratas, né? E o Zimmel, um sociólogo alemão que fala da teoria do dom, ele fala muito disso. Eu me sinto não só na obrigação moral de retribuir, mas também com um desejo subjetivo de retribuir. Tá bom? E as políticas para idosos, embora elas tenham se baseado muito nas políticas da infância, inclusive o Estatuto do Idoso é uma aberração, né? É quase tirando criança e adolescente dos lugares e colocando idoso, como se, ao se tornar velho, a gente voltasse a ser criança, né? Senso comum. As políticas de suporte aos cuidadores são muito ruins, já eram muito frágeis e agora, nesse contexto, estão mais ainda. Professor Antônio, a gente está chegando, já passamos de 1 hora de live, então eu vou fazer aqui as últimas 2 perguntas encaminhadas e aí depois eu abro para aqueles que desejarem fazer uma fala ou um vídeo, a gente tem essa possibilidade aqui nessa live. Antes disso, eu queria também chamar a atenção aqui para o recado do Vanderlei de Paraupebas, Pará, presente, diz ele. Viva a multiplicidade de famílias, sua fala nos contempla, professor. E aí um monte de salva de palmas. E aí também tem a Sheila, que coloca, vivencio bem essas questões em meu estágio. Diferentes tipos de família e grande diversidade nos níveis econômicos. À medida que a discussão avança, minha ansiedade associada às angústias que vem contemplando afloram, além das dificuldades acentuadas nas garantias de direitos, o medo tornou conta das famílias. E aí, vamos aqui para 2 perguntas. A primeira delas é da Jaqueline, talvez. Eu acabei perdendo o nome aqui, mas ela coloca: boa tarde
alguma literatura sobre relações homoafetivas e separação, precisei fazer um acordo de guarda e senti falta dessa referência. Todas estão relacionadas a casais heterossexuais. E a última pergunta, que eu acho que aqui, professor, acho que é uma cola para elaboração de artigo. Presta atenção. Gostaria que o professor sinalizasse mais a relação de Bourdieu com o estudo sobre a família, porque consegui perceber na dissertação de mestrado da violência simbólica e o poder simbólico na relação da justiça com as famílias. Bom, como eu disse, eu estou com 56 anos, eu fico tentando lembrar o nome, não consigo lembrar, mas assim, eu tive na banca de qualificação e depois na banca de defesa da tese de uma advogada que fez o mestrado e o doutorado em política social na UF, tá bom? Eu sei que o sobrenome dela é Barros porque ela é sobrinha de Lívia Barros, tá bom? Não estou lembrando o nome agora, mas depois não sei se pode mandar por e-mail, eu mando para a Sindeli manda essa referência, mas ela trabalhou, fez uma pesquisa sobre, ela trabalhou com adoção e falou sobre homoparentalidade, tá bom? E é muito importante porque a gente, inclusive na qualificação, a gente discutiu muito de falar, não são casais homossexuais que vão adotar, a gente está falando de homoparentalidade. Ou seja, não é uma relação, porque ela estava falando em relações homoafetivas, e a gente dizia, não vamos misturar conjugalidade com parentalidade. Então, quando 2 homens ou 2 mulheres vão adotar uma criança, a gente fala em homoparentalidade. Que as pessoas perguntam, quem é a mãe? Eu falo, peraí, você não entendeu, tem 2 homens, não tem nenhuma mãe, tem 2 pais, né? Ah, isso vai ser um problema. Se for um problema, as famílias brasileiras estão com caos, né? Porque se a referência parental masculina fosse só pelo homem, a gente teria um número imenso de gente com problemas psíquicos por conta disso, de não ter a presença física ou social ou psicológica dos pais, né? A gente quer aplicar uma patologização à diferença, né? Como é incrível, a gente quer entender relações de homoparentalidade, o que a gente sabe sobre relações de heteroparentalidade. Não dá, gente. Tem que perguntar para o outro. Tem que lembrar que a gente está falando de alteridade. O outro também se enuncia, né? Claro que a gente não vai fazer tábula rasa se a gente está fazendo pesquisa, e a gente tem um fundamento, mesmo em pesquisa indutiva, uma fundamentação teórica para fazer uma análise desses dados. Mas tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, eu posso dizer que nessa tese de doutorado, ela traz bastantes elementos que podem ser de muita utilidade para você, e como ela tem uma formação em direito, ela traz, e ela também já enfrentou processos assim de família, tá, com homoparentalidade, mas ela não aborda, por exemplo, o fim da relação homoafetiva e como fica a questão da guarda, da convivência familiar, que eu detesto falar em regulamentação de visita, porque pai e mãe não são visita, né? Então, regulamentar o convívio familiar, mesmo que legalmente tenha que se falar numa ação de regulamentação de visitas, nós, técnicos e técnicas, psicólogos das redes sociais, devemos falar em convivência. Tá bom? O juiz que entenda, ele vai entender, ele tem condições concretas de entender que a gente está falando de outra coisa, né? Então, essa tese pode te ajudar bastante. E não só a tese, porque quando você vai na tese, você vai achar um monte de referências que ela traz lá na discussão sobre homoparentalidade. É sobre adoção, mas eu acho que pode te lançar boas luzes para as suas pesquisas. Bom, Bourdieu e família, né? Bom, o Bourdieu, quando ele formulou os conceitos de hábitos, né, de hábitos, capital cultural e de campo, ele estava tentando fugir a uma perspectiva dessas antinomias, né, que é o sujeito à história, o objetivo ou o subjetivo. Então, ele tenta fazer isso, alguns acham que ele não foi bem sucedido, então, alguns acham que ele nega então, a estrutura e nega a questão da teoria marxiana, e, ao contrário, ele diz assim,
um ato falho. Marx fez muito bem o que ele se propôs em falar do nível macro, mas a gente precisa pensar como é que esse nível macro se manifesta nas relações cotidianas a partir de cada agente. Ele não fala em sujeito nem em indivíduo. Então, quando a gente usa essa tríade conceitual, é uma opção, né? É uma opção, então tem a ver com a maneira como a gente encara e percebe a família, que é justamente como um produto sócio-histórico. Então, como é que se erigiu a família um dado naturalizado na história do Brasil, então formulando hábitos que são esquemas de percepção, de pensamento e de ação que fazem com que a gente naturalize determinados comportamentos, olhe e leia a realidade de um único jeito, né? Como se fossem antólios. Então, esse conceito do Bourdieu, que o hábito que vai dar sustentação ao conceito de violência simbólica, que é justamente como os rituais cotidianos, como abrir a porta para uma mulher e não para um homem, né? Se a gentileza pode ser para qualquer um, se os dois têm braços que podem abrir a porta, né? De a gente interromper, nós homens, interrompermos muito mais as mulheres nas suas falas que os homens. Né? Então, isso que é a violência simbólica cotidiana, que vai reafirmando, né? Como é que as desigualdades são naturalizadas. Como, por exemplo, os homens entram então, num quarto ou no escritório da casa, dependendo do poder aquisitivo, às 9 da manhã, sai ao meio-dia para almoçar, porque o almoço já deve estar pronto, às 1h30 volta para o seu trabalho e sai às 5. E a mulher tem que estar trabalhando com os filhos gritando, falando junto, né? Aparecendo no computador, na tela do computador. Então, essa perspectiva, o Bourdieu, como qualquer outro autor, não é panaceia, né? Então, depende da sua pergunta teórica, o que você quer compreender, mas para quem quer estudar violência simbólica e como esse cotidiano reforça o tempo inteiro essa naturalização de família, é uma opção de abordagem teórica e metodológica, mas longe de ser a única, tá bom? Professor Antônio, olha, muito obrigado. Como combinado agora, aquele que gostaria de fazer uma fala agora com o próprio vídeo, o áudio, seria esse o momento. Alguém sinaliza esse interesse de fazer alguma observação, alguma complementação? Não digo complementação, mas alguma saudação. Professora Valéria. Eu ia abrir meu microfone, mas eu esperei as pessoas se manifestarem. Bom, boa tarde a todos e todas, porque eu cheguei, eu já estava no início da fala, tive uma queda aqui de internet por conta da chuva, e aí atrasei uns 10 minutinhos. Mas, enfim, só para primeiro parabenizar, né? É sempre uma alegria ouvir o Antônio, é um aprendizado, e eu fico aqui pensando, eu que não trabalho nessa área há algum tempo, né? O quanto que é importante a gente refletir sobre determinados processos, né, que eu vivi na década, não vou falar, né, no século passado, só para pontuar, que eu vivi no século passado, até porque na semana passada apareceu o subsecretário aí falando que me conheceu ainda no juizado de menores. Olha que coisa! Então, nesse sentido, toda essa discussão que o Antônio traz foi de grande aprendizado, sinceramente. Eu fiquei aqui refletindo, falando, caramba, né? Por mais que questionemos uma série de elementos que realmente precisa, principalmente nesse momento agora, de revisão, de combate, de resistência, mas quanto a gente caminhou, né? A minha dissertação de mestrado, que também foi no século passado, muita gente até não estava nascida, que está assistindo, né? Discutia exatamente a transição do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma série de questões e que, o quanto a gente vê que houve uma evolução e o quanto eu pude aprender nessa 1 hora, o Hercos falou que foi 1 hora e pouco, né? Mas o quanto eu pude aprender. Então, eu quero agradecer imensamente, né? E dizer que quanto é bom para essa galera que está no front, né? Que está discutindo, inúmeras pesquisas que o Antônio sinalizou, né? Que ele vem fazendo com a Ariane, que os alunos têm feito em dissertações e tese,
são importantes para a gente ampliar realmente o nosso alvo de conhecimento e criar realmente estruturas para a resistência, que vamos precisar resistir muito a partir dessa portaria, dessa decreto-portaria da Damares, que sem comentários, né? Mas vale a pena. Eu até botei no chat o número, quem quiser depois pesquisar, o Antônio mencionou, eu botei o número aí da portaria. Mas, enfim, dizer que é um prazer, né? Vou continuar quietinha aqui, dar a vez aos outros, mas um grande beijo para vocês, um bom final de semana e, mais uma vez, muito obrigada pela sua aula, pela sua brilhante aula, Antônio, e pelos questionamentos, pelas provocações dessa galera que está aqui, quase 60 pessoas, né, sem sair. Está aqui, eu só estou olhando aqui os participantes. Isso é muito bom também, a mediação do Hércules, enfim. Parabéns a todos, um bom final de semana com friozinho, uma chuva que está caindo forte por aqui. Beijo grande. O bom das lives é que a gente começa a descobrir em que ponto está chovendo na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai começando fazendo aí, entendendo o território. Olha, são tantas palavras, professor, de agradecimento. Natália, só quero agradecer ao professor pela contribuição, sempre com falas lúcidas e esclarecedoras, ótimas questões levantadas, apresentação perfeita, muitas provocações, adorei. E aí citam autores, enfim. Temos aqui também Sandra colocando, fazendo agradecimentos. Parabéns, professor Antônio, excelente reflexão sobre os vários tipos de famílias que há em nossa sociedade. Gostei quando falou que os homens estão descobrindo as maravilhas da paternidade, mas ainda não chegaram aos cuidados com a casa. Sim, a guarda compartilhada cresceu muito. E aí são inúmeros. Acho que é bom depois a gente anotar. Sandra Manes, da Prefeitura do Rio. Gostaria que o professor falasse um pouco. Aí são perguntas, né, Sandra? Então a gente faz aqui, vamos fazer que nem o antigo Sem Censura. A gente faz o levantamento e encaminha para o professor depois. Queridos, agradecer muitíssimo, professor. O senhor gostaria de fazer as suas últimas falas antes da gente fazer novamente o nosso agradecimento nessa tarde de hoje? Sim, é sempre um prazer imenso. Assim, eu disse que assim a gente não produz nada sozinho, né? E eu tenho nesses momentos, eu estou com 3 alunos qualificando agora no mestrado, né? 2 encerrando no doutorado, Luciano e Moisés, discutindo questões que tem muito a ver e trabalhando muito com Bourdieu. Thaís numa banca excelente ontem, discutindo masculinidade e cuidado. Eu tenho me sentido muito grato, porque os processos de seleção ao mestrado e doutorado no nosso programa têm trazido pessoas que querem estudar, que não querem só se graduar, ter um título, né? Então, majoritariamente, claro que tem um mérito nosso no processo seletivo, mas a gente tem conseguido atrair pessoas que querem realmente produzir, que querem contribuir com os outros, que não estão só preocupados em produzir sua dissertação, seu mestrado. Não, eu estou falando do grupo que eu acompanho mais de perto, mas eu vejo isso com você, Hércules, vejo isso com o Daniel, vejo com as alunas de Valéria, que a gente esteve no Alas, as alunas de graduação brilhando lá naquele encontro. Então, a gente tem um momento do programa que eu acho que é muito, muito, muito bom, e isso tem um grande investimento do corpo docente, mas a qualidade do corpo docente é fundamental para isso. Então, eu quero agradecer muito, 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 porque a gente tem produzido muitas coisas. As alunas de iniciação científica, como eu não consigo ver todo mundo, não sei se estão aí, né? Mas a Tuane e a Arielle, em 2 projetos distintos, também trabalhando muito. E isso tem sido muito legal, porque, primeiro, que são alunas e alunos que embarcam nas minhas perguntas malucas e heréticas, né? E vêm comigo aprendendo a pensar essas coisas. E, ao mesmo tempo, também, que tem coragem, produzem coisas boas, né? E isso dá trabalho. Chegar com um anteprojeto e sair com uma tese ou uma dissertação muito diferente. Mas acresce demais e nos obriga a pensar, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente querida aí, o pessoal da Prefeitura do Rio, que, assim, boa parte das pesquisas que eu citei, minhas e de minhas orientandas, tem o dedo e o carinho, né, de Aline Sotomayor, de Cris Gisele,
de todo o povo da GEDEP, de outros setores da prefeitura, que nos recebem com muito carinho, que nos dão o caminho das pedras, né? Tem que passar por todo o processo formal, como qualquer outro pesquisador. Acho que nos auxilia muito na produção, ter acesso a esses campos empíricos, né? E gente que pensa muito, que estuda muito. Então, assim, ex-alunas da graduação, da especialização, que eu estou vendo nomezinhos por aí, né? Então, é uma felicidade estar aqui, né? A gente pensa assim, não tenho mais nada para fazer das 500 horas que eu trabalho por semana, vou fazer mais uma coisa de trabalho no sábado. Mas, assim, começa como trabalho e acaba com um prazer imenso, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou do abraço, eu estou entrando em síndrome de abstinência, então sintam-se abraçadas e abraçados aqui, viu? Com a minha gratidão pela paciência de vocês. Professor Antônio, antes de passar a palavra para a Sindeli para o encerramento, olha, da minha parte, eu agradeço muito. Foi um aprendizado, foi muito rico, como todos aqui já colocaram. Só lembrar para vocês que essa live vai ficar disponível para acesso. Então, vocês entram no site, no Facebook do departamento. E aí eu vou aproveitar e vou reforçar o convite. O próximo tema, então, no próximo sábado, às 15 horas, será Favelas, Desigualdades e Potencialidades, com o convidado Rafael Soares. E aí, deixo aqui o meu grande beijo para todo mundo, um ótimo sábado e continue se cuidando, que isso a gente já está fazendo já bastante coisa. Sindeli, com você, muito obrigado, querido. Nossa, só tenho gratidão, né? A única palavra que fica é de muita gratidão. O Antônio e o Hércules conduziram perfeitamente, né? De um tema tão pesado que vocês conseguem trazer de uma forma tão suave, né? Como disse Valéria, numa tarde de sábado, chuvosa, e estamos aqui com quase 60 pessoas, né? Quase 2 horas de live, e o povo está aqui firme para ouvir o Antônio. Então, é um prazer imenso. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que aqui se manteve, cada um e cada uma, né? De cada um dos participantes aqui. E uma gratidão eterna ao Antônio por estar compartilhando, os demais professores que aqui estiveram, né? A Ariane, Heloísa, Valéria. Não quero esquecer de ninguém. Se eu esqueci, por favor, me perdoem, porque são 60 pessoas. Mas, enfim, é muita gratidão. Giovana, obrigada, Hércules, a querida Giovana. Então, todos os professores do Departamento de Serviço Social, e aí lembro da professora Inês Estampa, que está à frente dessa direção, professora Valéria, que é a nossa coordenadora da pós, e tantos alunos, como o Antônio falou. É sempre muito gostoso. A gente fica aqui uma tarde de sábado, como Antônio, né? Vou plagiar Antônio, me permita, Antônio. A gente chega com essa tarefa, com mais trocentos, eu digo assim, meu Deus, a gente já faz tanta coisa, ainda pega um sábado para trazer os professores para falar, e aí quando a gente termina com esse abraço gostoso, ainda que virtual, e é tão importante a gente ter essa troca, esse carinho nesse momento de pandemia. Reforço que a gente precisa se cuidar, então cuidem-se, porque a gente quer, muito breve, poder curtir o abraço não só do Antônio, mas todos os demais. Mas do Antônio, a gente sabe que toda vez que encontra o Antônio, já fica aguardando aquele abraço. De vez em quando a gente está com muita tarefa que ele não dá um abraço, a gente fica parado na frente dele, tipo assim, e o meu abraço hoje não vai rolar? Então, o Antônio tem essa característica fortíssima da pessoa do abraço, né? Eu imagino o quanto para você tem sido difícil esse momento de não abraços, porque é uma pessoa extremamente afetuosa, que de pronto aceitou, e eu só tenho muita gratidão por todas e todos aqui presentes. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Então, reforço aí com Hércules o agradecimento, que também foi outro querido, né, que fez muito bem essa mediação. Acho que não conseguia pensar em outro nome para ser mais suave, né, na condução dos trabalhos com o professor Antônio. Então, mais uma vez, gratidão, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos tentar sair, né?